para de bater, Jeca, senão não tem. Meu celular é que sumiu, que eu não sei onde é que tá. Ainda bem que a câmera não transmitia. E se transmitisse? Que já tá transmitindo. Nós vamos ficar sentindo o cheiro de... Pai do Senhor, irmãos, estamos novamente ao vivo, para a glória de Deus eterno. Hoje, para nós transmitirmos aí a nossa Escola Bíblica Dominical, né? Mais uma vez, peço aos irmãos que compartilhem a nossa live para que alcance a outros irmãos, para que todos possamos ser abençoados com essa riquíssima e abençoada lição, nossa última lição desse trimestre, que traz por título, lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. É o que nós somos, né? Um novo homem em Jesus Cristo. Para começarmos, vamos curvar a nossa cabeça, vamos fazermos uma oração. Você aí onde você está, curva a sua cabeça, para que possamos estar falando com Deus. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por essa rica oportunidade. Deus, graças te dou, Senhor, por estar aqui na casa do teu servo, o diácono Lucas, Senhor. Senhor, eu rogo, Senhor, suas bênçãos sobre esta casa, sobre esta família. Te dou graças, Senhor, pela vida da minha esposa que nos acompanha. Te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão assistindo, dos que irão assistir. Que a tua bênção, Senhor, possa alcançar a cada um dos teus filhos. Abençoa a nossa escola bíblica, que a tua palavra venha ao encontro da nossa necessidade. Fala conosco, usando o teu Filho, que irá nos ministrar a tua poderosa palavra, Pai. Que a tua mão, que a teu Espírito nos oriente, que seja tudo para a glória do teu nome. É o que pedimos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A irmã Thaís estará louvando a Deus com 2 hinos da harpa cristã. Amém, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar 456. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou, onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou, por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu.
Rei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado para Deus me consagrou. Aleluia. Que Deus abençoe a vida da irmã Ruth, da irmã Cleusa Queiroz, acredito também do presbítero irmão Ginaldo, do presbítero irmão Adriano, da irmã Franciane Conceição Batista. Deus abençoe. Vamos estar louvando a Deus com mais um hino. Deus abençoe a vida do irmão Josimar Fernandes, ali da B40. Deus abençoe, meu irmão. Vamos louvar a Deus com mais um hino. 169. Hino de número 169. Glórias a Deus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você que tem a sua lição bíblica em mãos, vamos, lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Vamos fazer aí a nossa leitura bíblica em classe, fazermos mais uma oração e já estamos passando a palavra para o nosso professor Diácono Lucas, que estará nos ministrando aí essa lição, a poderosa palavra do Senhor. Você que tem sua lição, você que não tem, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 16.
Aos irmãos que estão nos assistindo, compartilhe aí, irmãos, a nossa live para que outros irmãos possam aí saber que estamos ao vivo. Compartilhe aí na sua timeline do Facebook para alcançarmos a outros irmãos. João, capítulo de número 3, verso de número 1 ao versículo de número 16, a nossa leitura bíblica em classe. Palavra do Senhor que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode se tornar entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus então lhe disse: na verdade te digo que te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isso. Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus, respondendo-lhe, disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre e não crestes, como crereis se vos falares das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. Vamos estar orando mais uma vez nesta manhã. Soberano e eterno Deus, graças te damos, Senhor, uma vez mais por essa rica oportunidade. Apresentamos a Ti uma vez mais o Teu servo, Senhor, que a partir, Senhor, do final desta oração estará ministrando a Tua poderosa palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, uma vez mais, use o Teu Filho como sempre tem usado, Senhor, nas ministrações da Escola Bíblica Dominical. Que a Tua presença, que o Teu Espírito seja real, Senhor, aqui conosco e com nossos irmãos que nos assistem nesta hora. Pai, fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão Lucas está com a oportunidade aí de ministrarmos a poderosa palavra. A paz do Senhor aos irmãos. Nós vamos iniciar a nossa aula, a lição de número 13. Hoje é no dia 29 de abril de 2020. Nós estamos aqui na minha residência. O motivo os irmãos já sabem, né? Por causa dessa pandemia. Mas vamos iniciar a nossa aula. A nossa lição de hoje, ela traz por título O Homem em Jesus Cristo. Nós já foi feito o texto da palavra de Deus, está baseado em João capítulo 3, do verso 1 ao 16. O nosso texto áureo, queridos, ela está registrado na carta de Paulo, escreveu aos irmãos em Éfesos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 13. Tá? Então nos diz assim a poderosa palavra de Deus: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida
da estatura completa de Cristo. A nossa verdade prática, ela nos diz, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, étnica, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres, tá? O nosso objetivo geral da nossa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, tá? E a nossa lição em classe, ela está dividida em 3 subtópicos, tá? O primeiro subtópico nós vamos aprender e nós vamos apresentar o nascimento do novo homem, tá? E a de número 2, o segundo subtópico, é explanar a justificação do novo homem. A de número 3, né, é enfatizar a satisfação do homem, tá? Nós chegamos, irmãos, na última lição do trimestre, uma excelente oportunidade para nós revermos algumas coisas que deram certo nessa lição e o que nos deu e o que não deu. Se nós fazermos uma análise, nós vamos perceber, e os queridos também vão perceber, que essa lição ela foi de grande valia e de grande edificação espiritual para nós, né? Então, a nossa função como professor da escola dominical, eu e o presbítero irmão Eliano, juntamente com a nossa irmã Márcia, que ela não pôde estar, que ela mora no sítio, né? Então, é sempre explanar a poderosa palavra de Deus. Então, há sempre uma possibilidade de nós apresentarmos aos irmãos coisas novas e aprender junto com os irmãos. Então, por esse momento, nós estaremos transmitindo daqui das nossas casas até quando passarmos essa pandemia. Aí nós estaremos retornando ao templo da casa do Senhor, tá? Então, irmãos, nós vamos dar início ao nosso estudo da palavra de Deus. Nós vamos fazer uso da palavra de Deus vários momentos. Se os irmãos que portam as vossas Bíblias e quiser nos acompanhar, né? É de grande valia que você pegar a sua Bíblia Sagrada, deixar aí do seu lado, para que nós falarmos alguns versículos aqui, os irmãos puderem procurar na Bíblia e conferir a exatidão, tá? Então, nós vamos iniciar com a nossa introdução. O presbítero irmão Eliano estará lendo a nossa introdução e nós já estamos adentrando aqui no nosso tópico, tá, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá, irmãos, nossa introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais a alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula, em o nome de Jesus. Irmãos, findos os trabalhos dessa lição, vamos findar, né, a essa lição por completa. Hoje é a lição de número 13, hoje nós terminamos o nosso trimestre. É possível, meus queridos, alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Né? É sim, mas só em Cristo Jesus. Se nós, por nossas forças, nós não vamos alcançar nada referente à vida espiritual. Nós podemos até alcançar algumas coisas pelos nossos esforços físicos, né? Mas muitas das vezes nós não vamos alcançar um objetivo em Cristo se nós não tivermos com nossos joelhos dobrados, se nós não tivermos voltados ao Espírito Santo de Deus, né? Então, na introdução,
fala que nós somente alcançamos a vitória e nós somente alcançamos o que desejamos galgarmos em coisas espirituais se nós estivermos em Cristo Jesus, tá, queridos? Então essa é a nossa introdução. O Espírito Santo já está em nosso meio, vai nos iluminar o nosso conhecimento, tá? Então essa dentro da teologia é dita como a doutrina da salvação, que nós vamos falar hoje. Nós vamos abordar alguns tópicos concernentes dentro da doutrina da salvação, que é regeneração, justificação e santificação. Essas três palavras que nós vamos trabalhar dentro da nossa lição de número 13. Então nós vamos iniciar já como tópico de número 1, que nos diz o nascimento do novo homem, tá? Baseado lá no Evangelho de João, o capítulo 3, o verso do 1 até o 16, tá? Então Jesus ensinou a Nicodemos, um renomado mestre da lei, que o homem não é gerado nem de carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Então este versículo no terceiro capítulo do Evangelho de João, ele nos apresenta o diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos, né? Então ele será muito importante para o nosso ensinamento nessa lição. Lá em João, o capítulo 3, aqui na lição, na leitura em classe, os irmãos podem observar, mais precisamente no versículo 5, no versículo de número 6, que nos diz assim, que ninguém pode entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, essa é a nossa iniciação do tópico de número 1. Agora nós vamos falar nascidos não do sangue nem de carne, tá? O presbítero Eliano estará fazendo a leitura, nós vamos revezar na leitura e para nós compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos. Vamos lá para o nosso primeiro subtópico do primeiro ponto. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue nem da carne, mas de Deus, conforme está registrado em João, verso 1, 12 e verso 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celestes. Romanos capítulo 8, verso 16. Nascidos não do sangue e nem da carne. Então, nesse primeiro ponto do primeiro subtópico, nós vamos falar aí um pouquinho acerca desse contraste entre nascer na carne e o que nasce do Espírito, tá? Então o evangelista João, ele tinha registrado no seu primeiro capítulo do Evangelho, aos que crerem em Jesus Cristo, eles têm o direito de ser chamado filho de Deus, né? Está lá em João, o capítulo de número 1 e o verso de número 3, os quais nascem do sangue, nem da vontade da carne, né? Os quais que não nascerem do sangue, nem da vontade da carne. Mas o que significa isso? Quer dizer, né? O novo nascimento, irmão, ele tem que ser hereditário. É necessário um novo nascimento. Se você nasceu no sangue, você foi concebido no pecado. Então você tem que fazer um novo concerto. Você tem que aceitar a Cristo. Você tem que começar do zero, né? Você tem que começar um novo alicerce.
porque você é nascido do sangue, você veio do pecado, foi concebido do pecado. Então faz necessário nós começarmos do zero, né? Eu nasci no dia 5 de agosto, mas eu também nasci novamente no dia 26 de novembro de 2010. Então foi o dia que eu nasci. Vai fazer 10 anos que eu nasci. Então nós temos que nascer de novo, irmãos. Aleluia. Então, o sangue, irmãos, é a coisa natural. É algo natural, né? Que nós temos. Que nós trazemos a nossa natureza adâmica, né? Então, por isso que Cristo fala a Nicodemos que faz necessário nós nascermos de novo. Com esse novo nascimento, nós podemos galardoar, nós podemos galgar, né, novos experimentos espirituais em Cristo. Então, irmãos, mesmo um mestre da sinagoga, assim como Nicodemos, ele teve a dificuldade de entender a palavra de Jesus. Então ele fala que ele já havia nascido. Ele fala que Jesus, será necessário eu voltar às entranhas da minha mãe? Jesus não, mas é um novo nascimento de espírito, de corpo e de alma. Aleluia. Então, irmãos, faz necessário nós fazermos um novo nascimento. Ah, Lucas, mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, mas você ainda não nasceu para Cristo. Você nasceu na igreja, né? Você tem que aceitar a Cristo. Você tem que seguir os caminhos de Cristo. Meus queridos, então faz necessário nós tornarmos a nascer novamente. Não um nascimento natural, mas sim um nascimento espiritual, né? Um novo nascimento. Que Cristo possa iluminar esse crescimento. Porque se nós tivéssemos nascido na carne, como nós nascemos na carne, nós estaríamos trilhando rumo à perdição. Mas como foi feito um novo nascimento, nós estamos rumo a Jerusalém celeste, para nós compartilharmos com Deus as bordas do Cordeiro, né? Então nós temos esse direito à salvação. Se nós não tivermos esse novo nascimento, nós não temos direito à salvação. Então, o presbítero Eliano agora está lá dando uma palavra também acerca desse tópico, para não ficar só nas minhas palavras, irmãos. Irmãos, isso é uma verdade inerrante, né, para todo homem, que é necessário que possamos nascer de novo. O que eu entendo, o que eu vejo com isso, irmãos, é que já a lição aqui vai falar que isso são méritos do último Adão, já que o primeiro Adão pecou. E o que o primeiro Adão, qual era o relacionamento que o primeiro Adão tinha com Deus? Era um relacionamento íntimo antes do pecado. Era um relacionamento íntimo, onde o texto sagrado vai dizer que ao cair da tarde, Deus vinha conversar, vamos aí supor, vinha tomar um café da tarde com Adão todo dia. E após o pecado, esse relacionamento foi quebrado. E Deus precisava restaurar novamente essa comunhão que ele tem com o homem. E essa comunhão só se foi possível através do nosso último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Só que, para eu e você termos esse mesmo relacionamento que o primeiro Adão tinha no Jardim do Éden, é necessário que nós venhamos a nascer de novo. O que é nascer de novo? O Lucas já expressou muito bem aqui. O diácono Lucas já colocou muito bem. É necessário que nós aceitemos a Cristo. Que nós aceitemos a Cristo como o nosso único, suficiente Salvador da nossa vida. Não adianta nada, não tem como, melhor dizendo, nós temos um relacionamento com Deus sem aceitarmos a Cristo como Salvador, sem termos um novo nascimento. Quando nós aceitamos a Ele, nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, temos aí como bênção na nossa vida, né, esse relacionamento novamente com o Pai, e ainda uma promessa,
uma promessa que nos advém através desse novo nascimento, morar com o Senhor Jesus nos altos céus. Então, se você que está assistindo a nossa live ainda não fez esse compromisso, não aceitou a Cristo como Salvador da sua vida, faça isso enquanto há tempo. O Senhor Jesus quer salvar você. Amém. Glórias a Deus. Aí, irmãos, para terminar e nós passar para o próximo tópico, vou deixar 2 versículos da palavra de Deus para os irmãos. Um está registrado em Romanos, o capítulo de número 10 e o verso de número 4. E também 2 Timóteo, no capítulo de número 1 e o verso de número 11. Tá, irmãos? Então nós já vamos passar para o nosso segundo tópico, segundo ponto, dentro do primeiro tópico, que é nascidos de Deus. Então, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista com o ato de nascer de Deus. Está em João, capítulo 1 e o verso de número 12. Tá? Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. O Apocalipse vai nos relatar isso no capítulo de número 13, o verso de número 8. Tá? Então, torna-se nova criatura em Cristo. É o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Em João, capítulo 1, e o verso número 12. Então, meus queridos, agora nós vamos falar como é o nascido de Deus. Então, a concepção da vida espiritual, ela começa, que eu já disse aos irmãos, com a regeneração. Então, a regeneração, meus queridos, ela significa nascer de novo, nascer do alto. Está em João capítulo 3 e o verso de número 3. Então essa concepção é uma nova natureza. É você partir do ponto em que Cristo salvou a sua vida. Tá? Então a regeneração é um ato criado por Deus em um lugar da depravação, da escravização do pecado. Temos hoje uma nova natureza. Nós somos famílias de Deus. Então, a declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta que a regeneração é a transformação do pecado numa nova criatura. Tá? Então, é o poder de Deus com o resultado de nós alcançarmos a vida eterna. E qual o resultado também? Que Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, com esse resultado, nós podemos chegarmos até Cristo. Então, meus queridos, esse nascimento de Deus é dessa forma. Paulo, ele teve um encontro com Deus, com Jesus. Jesus Cristo chegou e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele perseguia o povo de Deus. A partir daquele momento, muitos falam que ele mudou de nome, mas ele não mudou de nome, ele só teve um encontro com Cristo. O nome dele ainda continuou Saulo, por causa que ele tinha dupla identidade. Ele tem dupla cidadania, vamos falar assim, expressar melhor, para os irmãos vierem a compreender. Tá? Então, no grego era um nome e para o hebraico era outro. Então, para o hebraico significava Paulo. Então, irmãos, a regeneração é isso. Então, pela regeneração, Deus volta para nós e nos dá uma nova natureza. A natureza do Espírito Santo. Que mesmo Paulo nos adverte que não é necessário o Espírito Santo que está selado em vós para o dia da redenção. Então, dentro da regeneração, nós temos essa capacidade, irmãos, de vivermos uma nova vida, tá? Então, dentro dessa natureza, nós podemos ter alguns verbos diferentes de que nós tínhamos lá no mundo, tá? Então, com essa natureza, nós podemos pensar corretamente, nós podemos falar corretamente e nós podemos agir corretamente.
Ah, mas nós não pensávamos, mas nós não agíamos corretamente antes de nós aceitarmos a Cristo? Alguns fatos sim, outros não. Tá, irmãos? Agora nós estamos em outro patamar, tá? Porque nós somos nascidos de Deus. Então, nascido de Deus, nós podemos ter uma vida em Cristo, uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Paulo refere-se a isso, está lá registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o verso de número 17. Tá, irmãos? Então, sem essa nova vida, é impossível o homem tomar parte do reino de Deus. Está aqui na nossa leitura em classe, está em João, o capítulo 3 e o verso de número 5. Tá? Então, isso porque o reino de Deus é marcado pela pureza, pela humildade, Aleluia. pela mansidão e pela paz, pela justiça e outros valores. Tá, irmãos? Então, essa os nascidos de Deus, ele tem que começar de um marco zero. Tá? Então, os nascidos de Deus, eu costumo dizer que é o seguinte: quando a pessoa aceita Cristo, ele tem todo aquele alicerce velho. Se ele começar uma nova casa em cima daquele alicerce velho, a infiltração ela vai penetrar e vai ruir as paredes. Mas quando você é nascido de Deus, você derruba todo aquele alicerce velho, nivela a terra e começa uma nova construção. Então essa nova construção ela se chama a regeneração. Você está começando do zero. Você está dando a oportunidade de Cristo vir guiar os seus passos, meus queridos. Então, mais uma vez, nós vamos passar a palavra ao irmão presbiteriano. Ele tem algumas considerações, a fazer nesse tópico aí. Graças a Deus, né, irmãos? Nascido de Deus. Nascido de Deus é quando o homem, ele, após ouvir o Evangelho e converter-se a Cristo, dá na sua vida um novo nascimento de forma sobrenatural, que é operado através do Espírito, que transforma aquela pessoa em uma nova criatura, conforme nos diz o texto sagrado, na primeira carta de João, no capítulo 5, onde no verso 1, João diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é nascido de Deus. Então todo aquele que aceita a Jesus, através do Espírito Santo, trabalha na vida dele de uma forma sobrenatural, e aquela pessoa torna-se então participe da natureza divina. Aquela pessoa passa a ter em si parte da natureza de Deus. É o que afirma o nosso irmão Pedro na sua segunda carta, no capítulo de número 1, verso 4, onde vai dizer: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, quando nós, irmãos, aceitamos a Cristo, o Espírito Santo trabalha em nossa vida de uma forma sobrenatural e nós nascemos de novo. E quando nascemos de novo, tornamos-nos participantes da natureza de Deus. Então, nós trazemos em si parte da natureza divina. Isso não quer dizer, irmãos, que nós somos pequenos deuses. Que fique bem claro que nós não somos pequenos deuses. Nós não somos pequenos deuses. Nós só trazemos em nós a natureza divina em nós. Em outras palavras, trazemos em nós o DNA divino, para ficar bem claro, né? Isso que é ser nascido de Deus. Graças a Deus. Aos irmãos que estão nos assistindo, nós vamos dar um salve aí aos irmãos. Os irmãos, é verdade. A irmã Marcela Dias, que nos assiste, a irmã Raquel, a irmã Rosiane, mais alguns outros irmãos. No próximo tópico nós estaremos mencionando o nome dos irmãos. O irmão Mesaque Dias, também está nos assistindo, Então nós vamos iniciar aí o nosso próximo subtópico, que é os nascidos da água, tá? Nascidos da água.
o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Está registrado em Marcos, o capítulo 16 e o versículo 16 também, tá? Se divinamente observado, simboliza que não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador o Senhor. Romanos capítulo 6, o verso 1 até o verso de número 12, tá? Desta forma, cumpre-se o que Paulo escreve, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar, o regenerador e renovador do Espírito. Está lá em Tito capítulo 3, o verso de número 5. Dessa expressão ressurge um novo homem em Jesus Cristo. Então, irmãos, essa expressão nascer da água e do Espírito, que está em João capítulo 3, o verso 5, ela não é interpretada em um consenso, não tem um consenso entre os teólogos, entre os eruditos bíblicos acerca disso. Mas nós, como participantes da glória de Deus, nós podemos pensar que alguns pontos a ser frisado dentro disso daqui, tá, irmãos? Então nós temos que tomar um certo cuidado concernente a essa expressão, tá? Alguns erroneamente falam algumas coisas, mas nós não vamos nos ater e vamos olhar o que a lição nos propõe, tá? Então, refere-se à condição para a salvação, tá? Então, o batismo, ele é critério de salvação, ele é apenas um complemento, tá? Ele apenas é um complemento para a salvação. Então, se você está em Cristo, faz necessário você nascer de novo, você ter um novo nascimento. Então, esse novo nascimento, você tem que ser batizado nas águas e você ter as suas faculdades mentais daquilo que você está fazendo, tá? Então, ele leva ao arrependimento, tá? Porque o João, quando batizou a Jesus Cristo, era um novo começo, foi um marco do ministério de Jesus, iniciou após o batismo nas águas, perdão. Então, só para esclarecer mais acerca dos irmãos, quero que os irmãos pensem o seguinte: imaginou-se uma pessoa em estado terminal, em uma UTI, segundo muitos falam, que se ele não for batizado, ele não será salvo. Imagina os irmãos, uma pessoa na UTI, você pega para ele, ele vem aqueles minutos de lucidez e falam que quer entregar a Cristo os seus caminhos. Aí nós temos que sair correndo com ele, com toda aquela aparelhagem, rumo a um poço batismal, ou uma represa, ou um córrego para batizar. Não tem significado. O importante ali é a salvação dele. Então o batismo, ele nada mais é, meus queridos, do que um complemento, tá? Então, nascer na água refere-se nas águas, mas não condição para salvação, tá? Então ele não vai interferir na sua salvação. Foi o exemplo que eu citei da pessoa em um estado terminal, em um UTI, em um hospital, tá? Então, é sim uma confirmação pública da salvação recebida pela fé. Então, apenas para mostrar para o povo que você nasceu de novo, que a partir daquele momento você é uma nova criatura. Então, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então você pode nascer do Espírito naquele momento quando você aceita Cristo. O batismo nas águas, ele é apenas um complemento, ou seja, você está admitindo que esteja na água seja uma referência do batismo do cristão. Você para mostrar para a população de que você aceitou a Cristo de corpo, alma e espírito,
né, que você está ali necessitando admitir à sociedade de que você agora está em uma nova condição e você agora entrou para o reino de Deus. É para você mostrar para a sociedade o batismo. Então, irmãos, refere-se também a batismo, o nosso comentador, ele nos diz que o batismo com o Espírito Santo e nas águas, ele é apenas complemento daquilo que nós devemos fazer. Agora, o batismo das águas, irmãos, para nós cristãos, Assembleia de Deus, é basicamente isso. Eu acabei de expressar aos irmãos, tá? Então é apenas para mostrar para a sociedade que você morreu para a sociedade ímpia e você agora faz parte do novo reino, que o reino é Cristo, o reino de Deus. O presbítero irmão Eliano estará dando uma palavrinha também acerca disso. Então, graças a Deus, tem ficado bem claro, né, Diácono Lucas, essa expressão a respeito do batismo nas águas ou nascer das águas. Como você mesmo citou, há várias interpretações, as várias linhas de pensamento a respeito dessa fala de Jesus. Mas nós seguindo aqui o sentido do pensamento do comentador das nossas lições bíblicas, refere-se aí àquilo que você já tem falado, né? Que o batismo nas águas, que é apenas uma forma de nós publicamente estarmos dizendo que a partir de hoje eu morri para o mundo e nasci para Deus. É uma forma de nós expressarmos ao mundo aquilo que nós já fizemos há muito tempo, alguns há muito tempo, outros há pouco tempo, que é levantar a mão e aceitar a Jesus como Salvador. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo para a sociedade que nos assiste, para todos que estão nos vendo, nós estamos dizendo, olha, a partir de hoje eu estou morrendo realmente para o mundo e renascendo para Deus. Então, né, não tem mais o que complementar diante dessa fala, né? Só aos nossos irmãos que nos assistem, a irmã Adriana Teixeira, a irmã Lindaí, o irmão Josimar, a irmã Franciane, irmã Ana Paula, que Deus abençoe, irmão Anderson, irmã Vanusa, a irmã Tatiane, Geisiel Rodrigues, de Ariquemes, está nos assistindo, o nosso irmão Leonardo Oliveira da Costa, Lins de Paraná, nos assistindo, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, Mesaque, Deus abençoe, nosso irmão Lucas, irmã Edna Maria Trindade, Deus abençoe, irmã Rogiane da linha C30, irmã Elice Gene, irmão Adilson ali da linha C15, se eu não me engano, Deus abençoe, irmã Kelly, irmã Raquel, Deus abençoe, irmã Raquel, irmã Marcela, irmã Cesária, Deus abençoe aos irmãos que nos assistem neste momento, graças a Deus. Nós vamos dar continuidade ao próximo subtópico, nascido do Espírito, tá? Nós vamos falar agora, fazer uso da palavra de Deus e vamos ler o texto da lição, tá? O batismo, o nascimento do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele é quem opera o novo nascimento. Está aqui na nossa leitura em classe, João capítulo 3, verso de número 6. Este ato regenerador não pode ser explicado com uma linguagem humana, tá? Também está lá 3:8 João. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Diferente, irmãos, de algum dos últimos tópicos, tá, listado nos pontos anteriores, agora nós vamos falar nascidos do Espírito, tá? Então é uma linguagem, um recurso linguístico utilizado por Jesus Cristo a falar acerca do nascimento do Espírito, né? Então, ou seja, ao invés de nascer na água, também, você tem que nascer na água, também faz necessário
nascer no Espírito. Então, seja qual for o fato, você tem que nascer no Espírito, tá? Então Jesus está dizendo que o nascimento físico não é suficiente, tá? O nascimento físico, irmãos, ele não é suficiente para te levar à salvação. Muitos falam erroneamente que será naquele dia, no dia do juízo, dirá uma só palavra e sereis salvo. Mas só que Paulo fala que em Romanos, o capítulo 14, o verso 12, que cada um dará conta de si a Deus e os fatos que você fez. Onde é que fica? Né? Então, nos leva a pensar. Então, é preciso um nascimento espiritual, se quisermos entrar no reino de Deus. Então, se você quer almejar o reino de Deus, você tem que fazer parte desse novo nascimento. Então, esse nascimento espiritual, ele é operado pelo Espírito Santo, tá? Então, que convence o homem dos seus pecados. Está em João, capítulo 16, e o verso de número 8, tá? Então, leva-nos a entender que o Evangelho é crer em Jesus Cristo. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo. Aleluia. Tá? Graças a Deus. Então, por graciosa obra do Espírito Santo, é que eu e que o presbiteriano está aqui. Então, um dia o Espírito Santo colocou em nosso interior, né, esse desejo de nós participarmos da graça de Deus. Então, esse novo nascimento espiritual redunda essa bênção maravilhosa que é a regeneração. Passa da morte para a vida. Aleluia. João 5:24. Tá? Então, você recebe o ingresso para entrar na família de Deus. Porque Paulo mesmo diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Aí Paulo também escreve na carta aos Efésios, o capítulo 1 e o verso 4, que nós fomos nascidos para ser predestinados à salvação. Desde a fundação do mundo, nós fomos criados. Então, nós fomos planejados, irmãos, desde a fundação do mundo. Então, esse nascimento do Espírito, ele vai implicar em uma coisa chamada livre-arbítrio. Ela vai esbarrar aí. O Espírito Santo, meus queridos, ele é ordeiro. Ele respeita a decisão de cada um. Se você não quiser ele simplesmente não entra onde é que ele não é chamado. O nosso inimigo, ele já é diferente. Ele não pede licença. Tá? Quero que você reflita nisso. O Espírito Santo, ele é ordeiro. Ele tem educação. Tá? Então ele vai entrar onde é que há permissão. Se não tiver permissão, ele não entra. Mas lembra aos irmãos que o nosso inimigo, diferente do Espírito Santo, ele é ousado. Se você não abrir a porta, ele quebra. Ele entra pela janela, qualquer lacuna que você tiver, ele penetra. Mas verdade. O nascido do Espírito Santo, irmãos, ele galga grandes e grandes coisas no reino de Deus. Tá? Então, o Espírito Santo faz morada no templo do Espírito Santo. Então ele recebe força para vencer o pecado. Então automaticamente quando você recebe o Espírito Santo, você recebe força para vencer o dia a dia. Que o próprio Paulo fala que nós somos entregues à morte todos os dias. Então nós faz necessário Jesus. Agora que nós estarmos em Cristo Jesus. Porque se nós estamos na escravidão do pecado, nós estamos mais fadigados a derrotas. Tá? Mas se nós estivermos mais perto de Deus, nós estamos mais longe de cairmos em tentação. Tá? Mesmo, irmãos, nós herdando a natureza adâmica, tá? Nós estamos a cada dia no processo da santificação, no processo da regeneração a cada dia. Hoje sendo melhor do que nós fomos ontem.
E amanhã nós vamos ser melhor do que nós fomos hoje. Então é um processo gradativo. A cada dia você está se aperfeiçoando mais. Então nós somos feitos novas criaturas e nos tornamos agora participantes dessa graça divina de Deus, tá? Então agora, com essa restauração e com essa capacitados, o Espírito Santo em nós é o DNA de Deus. Então o DNA de Deus está impregnado em nós. Aleluia. Está registrado na carta de Paulo escreveu aos Romanos 8,16. Nós vamos ler aqui só para passar a fala agora ao presbítero e irmão Eliano. Romanos 8,16, que nos diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, então eu voltarei a minha fala aí ao irmão presbítero Eliano. A irmã Elba, né, está nos assistindo. Deus abençoe. Irmã Elba, irmã Marinete, Deus abençoe, irmã Marinete. Adriano. Nosso irmão presbítero Adriano, graças a Deus. Irmãos, esse nascer do Espírito, o nascer do Espírito implica para aquele que está nascendo de novo aí uma rendição total ao Espírito. É necessário que haja uma entrega total ao Espírito, entrega de corpo, de alma, do nosso Espírito, e fazendo assim, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, começa a operar nas partes mais íntimas do nosso ser, fazendo aí de nós aquilo que Paulo vai escrever aos irmãos em Corinto, no capítulo de número 6, da sua primeira carta, no verso 19, fazendo de nós templo e morada do Espírito Santo. Isso se dá quando nós nascemos de novo aí do Espírito. E só para concluir aqui esse pensamento, irmãos, do nascer do Espírito, o novo nascimento que o Espírito Santo opera em nós, no nosso âmago, no nosso ser, ele começa de dentro para fora. A transformação aí que é operada através desse novo nascimento, ela é de dentro para fora. Então, ela começa trabalhando dentro do nosso ser, do nosso coração, na nossa mente, e isso vai se exteriorizando. Então, não é de fora para dentro, como nós muitas vezes queremos fazer com muitos que aceitam a Cristo. Queremos transformar ele aí ao nosso modo de pensar, e não é bem assim. É o Espírito Santo que começa trabalhando de dentro para fora, e isso é exteriorizado. Então, que possamos aí a cada dia dar liberdade para que o Espírito Santo possa operar na nossa vida constantemente, todos os dias. Em nome de Jesus, que Deus continue nos abençoando. Aí vamos ao tópico número 2, meus queridos irmãos. A justificação do novo homem. Tá? O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Tá? Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus e a justificação pela fé. Então, irmãos, dos capítulos 3 ao capítulo 5 de Romanos, são certamente os mais vibrantes dos capítulos bíblicos concernente a essa doutrina da justificação. Tá? Então, a obra graça na qual tivemos acesso pela fé, está registrada em Romanos, capítulo 5, do 1 até o 2, se o velho homem era culpado pelos seus pecados diante de Deus, o novo homem, pelo próprio Deus, é justificado pelos seus pecados e pela fé em Jesus Cristo, tá? O nosso Salvador. Então, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, né? Então, o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos deu direito a essa justificação, tá? Então, sobre essa doutrina, os irmãos que, quando estiver em casa mexendo no Facebook,
a não ser assistindo uma live nossa, né? Fala aos irmãos que fazem uso da palavra de Deus do capítulo 3 ao capítulo 5. Se você quer se inteirar acerca mais da justificação, tá? Então nós vamos adentrar ao primeiro ponto do tópico de número 2, que é a inutilidade da justiça humana, tá? Então nós vamos falar um pouquinho acerca disso. O presbítero Emiliano estará lendo, então nós estaremos iniciando algumas coisas a ser dita nesse tópico. Vamos lá, meus irmãos. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salva nem nos justificam diante de Deus, conforme afirma o apóstolo Paulo em os Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Aliás, as nossas obras são consideradas por Deus aí como trapo de imundícios, como vai aí nos afirmar o profeta Isaías no capítulo 64, verso 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimo de Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 5, verso 1. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. É tão importante, meus queridos, essa doutrina da justificação. O nosso precursor da reforma protestante, Martim Lutero, classificou como o teste de permanência ou queda da igreja. Então, esta foi a doutrina mais profundamente que separou os protestantes dos católicos romanos na época da reforma, no século XVI. Então, ele é um precursor que nós temos que reconhecer, né, um dos heróis da fé. Então, ele foi um desses lemas que fez a reforma protestante ter grande importância, tá? Então, o homem não pode por si mesmo, irmão, justificar-se diante de Deus. Porque, irmãos, ele tem o pecado, a natureza adâmica. Então, sempre vai puxar ele para baixo. Então, não há justificativa para o pecado. Tá? Não há justificativa para o pecado, mas há justificação para o pecador. Aleluia. Nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. O pecado não tem como, né? Mas o pecador tem como a gente mudar ele. Então, esta justificação, ela é imputada aos pecadores que creem em Cristo como Salvador pessoal. Então, se eu tenho Cristo como meu Salvador pessoal, então meus pecados eles foram imputados. Não quer dizer que eu não peque, irmãos. Eu peco como qualquer outro irmão. Mas só que eu faço parte da regeneração. Falo, Deus, perdoa as minhas falhas e as minhas transgressões. Por eu fazer parte já do reino de Deus, eu estou nesse processo da justificação. Então, meu pecado é justificado diante de Deus. Tá? O homem não pode chegar diante de Deus na condição que ele está e dizer como os outros falam, que diante de Deus eu cheirei e falei, não, Deus, eu direi essa sua palavra, perdoa os meus pecados e simplesmente acabou e eu vou fazer parte do reino de Deus. Não, não é assim. Tiago fala que a fé sem obra é morta e a obra sem fé também é morta. Então nós temos que tomar um certo cuidado concernente a isso. Então, pela justificação, Cristo se põe entre nós e o Pai. Então o Pai olha para nós pelo prisma de Cristo. É verdade. Tá? Então, vendo a justiça do Filho em nós. Tá? Então, por isso, é inútil, irmãos, nós o ficar usando de engano dentro da casa de Deus. Né? Também ficar se iludindo como o povo está se iludindo aí fora. Falar, não, eu
quando eu chegar diante de Deus, eu tenho como eu me justificar. Não tem, irmãos. Então Paulo mesmo diz que tudo me é lícito, tudo é me é lícito. Ah, Lucas, então quer dizer que eu posso ouvir uma música da Anitta? Pode. Você pode ouvir um sertanejo? Você pode. Agora, irmãos, ouvir o toque da trombeta aí você não pode. Você pode tudo, irmãos. Mas fazer parte da família de Cristo você não pode. Porque você não está participando da justificação de Deus, que a cada dia é negando o seu eu. Então, por isso, essa vantagem que o pecado outrora te dá, né, essa falsa vantagem, é apenas uma ilusão, tá? Então, nós temos que ficarmos com Cristo. E com Cristo nós temos a verdadeira vantagem. Graças a Deus. E apresentando a Ele as nossas obras, tá? Então, aos que assim procedem, pensam dessa forma, vamos mudar o conceito. Vamos pensar na justificação. Nós somos justificados pelo aquilo que nós fazemos. Isso vai ser levado em conta, né? Então, quando nós chegarmos no tribunal de Deus, nós seremos justificados diante de Deus no quê? Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Então, Aleluia. nós temos que ter humildemente reconhecermos que Cristo faz parte de nós. Não bater no nosso peito e falar: não, eu vou por conta própria. Eu sozinho, eu consigo. Né? Nós temos aí um lema aí fora de pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e fala: eu posso, eu acredito e eu vou conseguir. Não é assim, irmãos. Eu só posso com Cristo. Eu só vou conseguir se Cristo permitir. Tá? Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, toda a misericórdia de mim e de você foi alcançada. Então, porque nós não tínhamos direito à salvação, tá? Então, nós recebemos por causa e por meio da fé a justificação no dia do tribunal do céu. Chegar nos últimos dias, né? Nós teremos que comparecer diante de Deus e mostrar o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer. Então, nós seremos justificados diante de Deus através dessas coisas. Então, o presbiteriano também vai dar uma palavra acerca disso, tá, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Joel, irmã Jaqueline, irmã Vânia, Deus abençoe. A justificação, irmão, a justiça do homem diante de Deus, ela não é nada. Hoje é muito comum vermos aí essa questão do homem querendo se justificar diante de Deus com suas obras aí filantrópicas, fazendo bem, ajudando aos outros. E isso perante Deus não é nada. Claro, devemos fazer sim boas obras, pois a fé ela é precedida de boas obras. Mas é só obra sem fé, não vai haver valia alguma. E tem muitos achando que irão se justificar, se apresentar diante de Deus com aquelas boas obras simplesmente e já terão acesso aí ao reino de Deus. Isso é uma mentira descabida que é propagado pelo inimigo de nossas almas. Devemos sim praticar boas obras, mas devemos também ter junto com essas obras a fé na pessoa bendita de Jesus. Então, quando nós temos fé e temos boas obras, nós temos aí o conteúdo completo para a nossa salvação. Fé e obra, os dois andam juntos, não tem como andar separado, né? Porque a verdadeira fé ela é acompanhada de boas obras. Agora, as obras em si só não tem poder aí para justificar a ninguém. Suas obras não têm poder para justificar ninguém. Então, que possamos ter fé e
obras. Isso que é necessário para que alcancemos, ou como o diácono Lucas frisou, isso é necessário para que possamos ouvir o toque da trombeta. É fé e obras, tudo tem que caminhar junto. Então, e essa fé, irmãos, não é uma fé em alguém, ou em uma coisa, ou em algo. Essa fé é a fé em Jesus, que fique bem claro, é somente a fé em Jesus Cristo, que Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos lá ao tópico 2.2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão e muito mais do que uma anistia. Concede-se-lhe o status de justo por justiça de Cristo, muda por completo a situação jurídica do réu. Está lá em 1 Coríntios 6, 11. Este complemento, essa é a complementamente perdoado, os seus pecados inteiramente apagados. Está em Romanos, no capítulo 10, o verso 17. Então, irmãos, a justificação, como nós já falamos, ela não é a mesma coisa do que perdão, tá? Vamos deixar isso bem claro. A justificação não é a mesma coisa que perdão. É muito mais do que isso, tá? Como o Pai é bondoso, Deus nos perdoa. Mas como juiz justo, Ele nos justifica. Então nós temos que a justificação é aquele ato judicial ou um conceito, eu vou ler para os irmãos, um conceito aí da justificação. Então, é um ato judicial declarativo de Deus, pela que considera os que, com fé, aceitam a oferta propiciatória de Jesus, como absolvidos do pecado, libertos da pena e aceitos como justos diante de Deus. Então, a declaração de fé, irmãos, da Assembleia de Deus, que fique claro que nós estamos falando em nome da Assembleia de Deus, em Cacaulândia, faz uma boa definição também. A justificação é um ato de graça de Deus, o supremo juiz pela qual justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarando o justo. Então, irmão, podemos ver que, assim como os dois aspectos, é bastante importante. A justificação é declarar e imputar. Na verdade, é uma ordem inversa. Deus imputa a justiça de Cristo sobre nós. Então, por causa da justiça de Cristo, Deus nos declara justo. Então, cancelando a nossa dívida e aceitando-nos em sua presença. Aí nós temos o sermão da justificação pela fé. Nós podemos falar assim acerca dos talentos. Quando Jesus fala que um certo patrão deu uma determinada quantia de talento para cada um. Teve um que enterrou, teve outro que multiplicou. Então é dessa forma, irmãos. Então Deus nos leva em conta acerca disso. Então é uma evidência das observações feitas que a justificação não consiste em tornar um indivíduo realmente justo ou reto. É o que nós estamos falando aqui. É cada dia, sabe? É a constância. Isso significa que, na verdade, é um fruto imediato da justificação. Então, é a cada dia. Tá? Então, nós temos que falar aos irmãos as primeiras coisas que são necessárias. Quais são essas primeiras coisas? As primeiras coisas que Deus nos ordena. Não são coisas do nosso pensamento. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que justificar diante de Deus. Será que isso vai dar certo? Será que não vai? Então nós temos que levar essas coisas diante do trono de Deus. Assim, a justificado ou justificação, ela vai aparecer em algumas raras vezes aí
em um sentido amplo, às vezes um sentido mais compacto, mais reduzido, vamos dizer assim, ela também inclui também a salvação. Então, sem você justificar-se diante de Deus, muito difícil você vai conseguir a sua salvação. No uso geral, então, nós temos que ser justificados diante de Deus a cada dia. Então, todo dia nós temos que justificar. Então, nós justificando, nós estamos cancelando a nossa dívida. Não quer dizer, que eu já disse para os irmãos, que nós estamos, às vezes nós pecamos, mas nós justificamos diante de Deus. Tá? Então nós temos que tomar esse cuidado. Justificação, ela é diferente de perdão, tá, irmãos? Perdão é o ato de perdoar uma pessoa que lhe ofendeu outrora por alguma coisa, tá? Então você vai lá e pede perdão para ela. Perdão é você perdoar e você esquecer, esse é o perdão. A justificação não, é você se justificar diante de Deus pelos seus atos, é declarar, ou que eu falei para os irmãos, é diferente, é imputar, tá? Deus em justiça sobre nós. Então, por causa disso, nós temos a justiça de Cristo. O Eliano. Graças a Deus, né? Bem colocado aí, irmão Lucas, Diácono Lucas. Só para simplificar aí a sua fala, para nós entendermos melhor, essa questão da justificação operada por Deus aí, o nosso comentador vai falar que é como se fosse uma situação jurídica. Nessa situação jurídica, nós éramos o réu e nós estávamos com status de devedor diante da lei de Deus. Só que aí Jesus vem com a sua reta justiça e deposita lá no nosso status, na nossa conta, este processo de santo, de salvo. E assim ele nos justifica aí diante de Deus. Não é que nós mesmo conseguimos, como já vemos falando aqui, nos justificar. Foi Jesus lá que depositou na nossa conta esse processo de santo, esse status, né, podemos dizer, de santo. Pois de nós mesmos não conseguiríamos. Graças a Deus. Somente isso, a irmã Cleusa Queiroz, presbítero Dinaldo, que está nos assistindo, a paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe. A Mônica, adolescente Mônica, jovem Mônica, né, que nos assiste, Deus abençoe. A jovem Mônica, a irmã Eucilene Cléris, que está cultuando a Deus, participando da escola dominical junto conosco, ali na linha C30, Deus abençoe a nossa irmã. Ao presbítero Adriano, que está aí por trás, lá no seu computador, interagindo com os irmãos através da página da Assembleia de Deus, Deus abençoe sua vida, presbítero Adriano, Deus continue abençoando. Então nós vamos ao 2.3, caminhando para o final da nossa lição, tá? Nós já estamos aqui na metade. Nós vamos falar no 2.3, aí logo subsequente nós já estaremos iniciando a parte final da nossa lição, tá? A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante é o justo aos olhos de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3 e o verso de número 7. Haja em vista que houve como o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus. Então, pela justificação, irmãos, nós recebemos preciosas dádivas de Deus. Nós recebemos algumas coisas aí de Deus que nos caracterizam como justo, tá? Ou justificados. Então a redenção dos pecados é cancelada na dívida da restauração. Então por favor divino, não por mérito nosso. É por favor imerecido divino, tá? Então a amputação da retidão de Cristo em nós. Então a libertação da condenação do pecado e a paz com Deus. Então a esperança, a herança das promessas de Deus. Então tudo isso nós temos à nossa disposição, tá? Olha aí, meus queridos irmãos que não
não professa nenhuma fé, olha o que você está perdendo, né? Você está perdendo as dádivas de Deus. Você pode voar a altos voos, né? Dentro da presença de Deus. Então, nós temos a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos trouxe isso. O ladrão que estava ao lado de Jesus, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Então ali Jesus mesmo responde a ele e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ai, irmãos. Então, o novo homem, ele é justo. Né? Eu volto a frisar, não quer dizer que nós não viemos pecar, mas nós sempre nos justificamos diante de Deus muitas coisas. Então, glórias a Deus. O amor divino, irmãos, ele provém do alto. Não é uma coisa nossa, humana, que pode falhar. O amor divino, ele não falha. Nós, como seres humanos, nós podemos falhar com qualquer pessoa. Nós somos imperfeitos. Nós estamos em processo da santificação. Né? Se nós chegarmos a atingir aqui na terra a estatura de varão perfeito, nós seremos tomados para Cristo, né? Antes do arrebatamento da igreja. Até lá, quando o arrebatamento da igreja não acontecer, como está registrado em 2 Tessalonicenses, o capítulo 4, verso 16, que seguem aquela ordem, então nós temos que estar aqui, professando a nossa fé, como um novo homem justo, justificando a cada dia, tá? Então, não basta uma fé salvadora, não basta se você tiver uma fé, se você não tiver um arrependimento, se você não tiver uma compaixão do seu amigo, se você não orar pelos seus inimigos e por aqueles que te perseguem. Aí você fala: ah, mas não tenho um inimigo, eu não tenho ninguém. Então, meu querido, eu vou te dar um inimigo. Todos aqueles que se opõem a Cristo, ele se torna o seu inimigo, porque ele é inimigo de Deus. Então você faz parte do reino de Deus agora. Aquelas pessoas que falam: ah, não, Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é aquilo, ele já está se tornando inimigo de Deus, então é o seu inimigo também. Então vamos ser justos, ser justificados a cada dia e fazer parte dessa gloriosa redenção, esse processo aí, tá, irmãos? O presbiteriano estará falando algumas coisas agora. É só para nós complementarmos aqui, né, esse novo homem justo. É aquilo que nós viemos falando há pouco tempo, que quando o homem pecador reconhece aí o seu status de réu diante de Deus e busca em Cristo, seu único suficiente mediador, então opera-se então diante do trono do justo juiz um procedimento aí jurídico conhecido como, denominado biblicamente como justificação. E aí, a partir desse processo de justificação, o status aí daquele pecador, ele vai mudar, ele muda-se o status de condenado ao lago de fogo do inferno, ele passa então a ser visto por Deus como um homem justo, porque doravante ele agora está comprometido com a justiça divina e passará a praticar a mesma durante aí, enquanto ele estiver vivendo sobre essa terra. Então, esse processo, João ele vai falar a esse respeito, como já foi frisado aqui pelo diácono Lucas, mas João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 29, da seguinte maneira: se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Em outras palavras, muda-se então o status aí de condenado para justo. Então lá no verso de número 7 do capítulo 3 da primeira carta de João, ele vai falar também que quem pratica a justiça é justo, assim também como ele é justo. Então o status do homem, ele é mudado de condenado ao lago de fogo e inferno
passa-se então conhecido aí como justo, porque ele praticará a justiça de Cristo enquanto viver. Vamos dar procedimento à nossa aula. Nós já estamos no final da nossa lição. Nós vamos agora falar a santificação do novo homem, né? Entrando na nossa parte final aqui, o tópico 3 está dividido em 3 subtópicos, né? Então nós vamos iniciar o nosso tópico 3 já na nossa parte final, tá, irmãos? Agradecemos aos irmãos que estão presentes, né? Nós estamos aí com 17 pessoas visualizando. Deus abençoe a cada um dos irmãos aí, tá? A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até que alcançamos a estatura de varão perfeito. É que eu já frisei, deixei um gancho na fala anterior. Agora nós vamos complementar. A santificação, irmãos, é uma obra divina em nós, tá? Então, porque é o Espírito Santo que nos santifica e ele que é o santificador. Ele também é uma obra do Espírito, né, conosco, isto é, nos sigimos aí, pois o homem precisa cooperar, tá? Em obediência para que o Espírito lhe faça o tempo santo. É verdade. Então Aleluia. é que nem eu já falei em falas anteriores, o Espírito Santo, ele precisa da cooperação do ser humano. Então ele precisa dessa cooperação. Então se houver uma cooperação mútua, ele trabalha. Agora, se não houver uma cooperação mútua, os irmãos podem ter a certeza que ele vai se afastar. Porque o Espírito Santo, ele é sensível. Então a santificação, irmãos, é basicamente isso, tá? Então esse é o conceito para santificação. A santificação é a obra divina em nós, tá? Porque o Espírito Santo é que nos santifica, tá? Então sem o Espírito Santo não tem como ter esse processo, tá? Então nesse sentido é que nós vamos falar agora um pouquinho sobre a santificação como posicionamento, ou, né, nós vamos falar agora no tópico 3.1, a santificação como posicionamento. No exceto instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como um justo, mas também como um santo por Deus e pela igreja. Aí nós temos duas referências. A primeira está em Lucas, o capítulo 23, e o verso de número 42, e em 1 Coríntios 1, 2. Os irmãos que portam a lição estão vendo isso aí escrito nas lições deles. E os irmãos que não, anotam aí para poder pesquisar aí, complementar o estudo. Já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Tá? Nós temos também duas referências, Êxodo 19:5 e em 1 Pedro 2:9. Posicionalmente é santo e embora esteja ainda em processo de santificação. A santificação, irmãos, é posicional, no sentido de que, pela conversão, fomos mudados da posição de impuros para a posição de puros, tá? Então esse é a nossa ótica nesse presente momento, tá? De perdidos para salvos e de condenados para perdoados. Essa é a nossa condição agora. De depravados para santos, tá? É uma nova e gloriosa posição que ocupamos em Cristo Jesus. Então, por isso Paulo ele escreve aos irmãos em Corinto, capítulo 1 e o verso número 2, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo, chamados santos. Então, irmãos, esse é o processo da santificação. Então, nem a regeneração, nem a justificação são graduais, ou elas são graduais e progressivas. São
né, vamos falar, pontuais dentro da santificação. Ocorrem apenas uma vez na vida do salvo. Tá? Então a santificação, ela difere nos aspectos anteriores, no seu caráter, vamos falar assim, progressivo. Tá? Então o ato de fator também distingue ela de santificação, da justificação e da regeneração. É de que aqui agora algo ligado, uma vida, vamos falar, diária do cristão. Aí sendo, portanto, aí que uma ordem prática. Então você tem que praticar, tá? Então, que é muito que nos diz respeito. Então, nos diz respeito acerca disso. Então, nós temos que ter esse processo da santificação, ele é posicional. Você tem que se posicionar para que o Espírito Santo de Deus venha fazer algo na sua vida. Se você não se posicionar, vai ser muito difícil o Espírito Santo trabalhar no seu íntimo. Tá, Jesus, aleluia. Então nós temos que nos posicionar diante de Deus para que esse processo ele venha a acontecer. Tá? Então, nós não elitizamos o título de santo ou de santa, tá? Isso fique claro. Mas atribuímos algumas poucas pessoas a quem nós temos como santos. Não quer dizer, porque o irmão fulano é santo. Não. Nós temos eles como herói da fé. Tá? Então, à luz da palavra de Deus, nós entendamos que todos os salvos em Cristo são santos. Tá? Não necessariamente eu posso intitular alguém que ele seja santo. Mas nós estamos em processo de santificação. Então, todos para nós que morrem em Cristo, para nós, são santos. Então, esse é o nosso conceito. Eu estou falando de Assembleia de Deus, tá, irmãos? Que isso fique bem claro, tá? Então, também entendemos que é único e digno ser chamado de vossa santidade é o nosso Deus. Tá? Ninguém na face dessa terra, comedor de arroz, comedor de feijão, comedor de massa ou não, no hemisfério sul, norte, tá? Na América, aqui onde nós estamos, ou em qualquer lugar do planeta, não tem ninguém que possa ser chamado de santo, tá? A não ser o nosso Deus. O nosso Deus, que nós temos que tratar ele de vossa santidade. Então nós não temos ninguém na terra que nós possamos referir a ele como vossa santidade, tá, irmãos? Então o processo da santificação, ele inicia assim com posicional, no sentido de que conversão, se você se converteu, você é santo diante de Deus. Aleluia. Em amor, tá, irmãos? Então que isso fique bem claro, tá? O presbiteriano vai dar graças a Deus está bem colocado aí esta fala da questão da santificação como posicionamento, né? Já ficou bem claro que a partir do momento que aceitamos a Jesus, diante de Deus nós somos vistos aí como santos, como justos. Essa é a santificação posicional. Mas agora nós vamos ver aí que nós tem como posicionamento, melhor dizendo, mas nós vamos ver agora no próximo ponto, que temos aí também a santificação como um processo de vida. Temos de posicionamento quando aceitamos a Cristo, só que é necessário que também venhamos observar a questão da santificação como processo, é o que nós vamos ver agora no nosso próximo tópico. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que ele seja visto como santo, e realmente ele o é, ele terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, agora nós vamos falar da santidade progressiva. Tá? A santidade ela é progressiva.
porque crescemos em santidade a cada dia. A cada dia. À medida que vamos orando, que vamos meditando, que nós vamos praticando a palavra de Deus, tá? Ela vai nos permitindo que nós nos moldamos pelo Espírito Santificador, tá? Provérbios 4:18 nos diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Então nós estamos, irmãos, caminhando para completar essa perfeição. Nós estamos caminhando e completando essa perfeição, tá? Até a estatura de varão perfeito, que está registrado na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 4 e o verso de número 13, que nós vamos ler aqui para os irmãos. 4 de número 13, que nos diz assim: até que todos chegamos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ainda nós não chegamos lá, irmãos. Nós ainda não chegamos lá. Como muitas pessoas falam: ah, não, eu já tenho uma estatura de varão perfeito, então para mim tá bom. Cuidado, irmão, se você pensa assim, muito cuidado, porque aí pode entrar o pecado da indiferença. Você pode estar sendo indiferente aos seus irmãos. E todos nós estamos em pé de igualdade. Tá? Não tem ninguém maior do que ninguém. Para Deus, títulos não vai diferir ninguém. Verdade. A critério de alfabetização não vai diferir ninguém, tá? Não é por causa que eu tenho um nível superior e o meu irmão em Cristo não tem nem a quarta série que eu possa ser melhor do que ele. Não, eu já estou uma estatura. Vamos tomar um certo cuidado. Aí por causa que eu conheço mais Bíblia, eu já li Bíblia de Gênesis, Apocalipse, eu sei vários versículos. Isso não difere você diante de Deus. Então, para Deus, todos nós somos iguais, porque é progressivo, é a cada dia, é você buscando a Deus. Então, como nós não chegamos lá, então nós não podemos dizermos que somos dessa forma. Que Paulo escreve a carta aos irmãos, à igreja em Filipe, no capítulo 3, do verso 12 até o 14, prosseguimos para o alvo. A parte final do versículo. Prosseguimos para o alvo. Então nós temos que prosseguir, irmãos, para o nosso alvo. Qual é o seu alvo? É Cristo, não é? É as mansões celestiais. Então, irmãos, o novo homem, ele é exortado a isso, tá? A viver o dia a dia em santidade, até alcançar a estatura de varão perfeito, ao estágio definitivo, o final da salvação. Aleluia. Que nós cremos. Somos alcançados, irmãos, quando o arrebatamento da igreja acontecer, tá? Ou ressuscitarmos em glória em corpo incorruptíveis, tá? Como um maravilhoso encontro com o nosso Senhor nos ares, tá? Enquanto isso, nós estamos em um processo da santificação, que eu já falei para os irmãos. Se nós chegarmos um dia, alguém pode alcançar, irmãos, se buscar a presença de Deus, a estatura de varão perfeito. E ele vai ser tomado. É verdade. Nós temos vários e vários exemplos. Nós temos Elias, nós temos Enoque. Em nossos tempos tem pessoas que têm buscado a presença de Deus. Ele tem contemplado tão grande, maravilhosa presença de Deus, que Deus fala: não, esse cidadão, ele não faz mais sentido ele continuar na terra, então eu vou tomar ele para mim. Aí esse daí já conseguiu a estatura de varão perfeito. Enquanto isso, irmãos, nós que estamos aqui, nós não alcançamos ainda, mas nós anseiamos o arrebatamento da igreja, tá? Que nós
possamos permanecer até o fim, tá? Então, como está registrado em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o verso 16, que nos diz assim acerca do arrebatamento da igreja, ela diz assim: porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjos e com som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, tá, irmãos, que ficarmos vivos serão arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontrar do Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos que continuar a caminhar na presença do Senhor para termos esse encontro maravilhoso com o Senhor. É verdade. Tá? E dizermos que somos filhos de Deus. Aleluia. Tá? Então, nesse ponto, novamente nós possamos falar acerca da salvação. Tá? Então, a justificação da santificação aqui, do processo, então ele é progressivo. Se você não continuar nesse processo da santificação progressiva, se você não continuar assim, dificilmente você vai ouvir o toque da trombeta. Que nem eu já fiz uso da palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o verso 16 e 17. Aleluia. Tá, irmãos? Glória então, a Deus. Nós temos que crer que Cristo que pode nos levar a isso. E nós temos o agente de Cristo aqui na terra, que é o Espírito Santo. Então nós não possamos passar pelos processos progressivos se nós não tivermos o Espírito Santo. Não é assim, presbítero irmão Eliano? Verdade, irmão Lucas, verdade, irmão Lucas. Eu costumo dizer, alguns irmãos já me ouviram dizer isso, mas eu vou repetir, que essa santificação como processo, ela é como uma escada, que a cada dia nós subimos um degrau. É aquilo que eu acho que você já frisou aqui hoje, é que é o ser melhor hoje do que eu fui ontem e amanhã do que eu fui hoje. Assim é o processo de santificação. E se formos observarmos, amados irmãos, a santificação para a nossa vida é a vontade de Deus. Jesus vai falar, sede perfeito também assim como é o vosso Pai, sede perfeito. Pedro vai dizer na sua carta, sede santo, porque eu sou santo. E aí eu gosto daquela fala do escritor aos Hebreus, se não me foge a memória, capítulo 12, verso 14, onde ele vai dizer que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então aí, essa palavra afirma aquilo que o diácono Lucas já falou aqui, que sem santificação não é possível ouvir o toque da trombeta. Então é necessário que galgamos cada degrau da nossa escada de processo de santificação, que possamos estar sempre subindo um degrau todos os dias e nunca regredir, irmãos. Importante é que não venhamos regredir, que possamos sempre estar subindo um degrau pós degrau até o momento em que encontraremos aí o nosso Senhor Jesus. E neste momento cumpre-se a palavra que foi lida aqui pelo diácono Lucas, alcançaremos aí a posição de varão perfeito, ou em outras palavras, seremos igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e habitaremos com Ele para sempre no céu. Que essa é a nossa esperança. Então, meus irmãos, nós vamos à parte final do nosso estudo da escola dominical, tá? Desde já eu agradeço aos irmãos que estão nos acompanhando, tá? O tópico 3.3 é a santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem processo de santificação. Quanto mais santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus, como seus imitadores. Logo devemos ver a
santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Tá? João 1:7. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Está registrado em Apocalipse, o capítulo 21 e o verso de número 8. Paulo diz, irmãos, lá em Efésios 5:10, vamos até ler, para nós já iniciar a nossa parte final da nossa lição. Vamos, Paulo, Efésios 5:10, aprofundando o que é agradável ao Senhor. Então, irmãos, noutra ocasião, ele diz que qual a vontade de Deus para nós é porque esta vontade de Deus é a vossa santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:13. Embora nós tenhamos, irmãos, nós fiéis servos de Deus, exemplo de santidade, nós devemos nos inspirar em uma conduta de vida reta. Tá? Deus continua sendo a maior referência de pureza para a qual devemos olhar. Tá? Não há na terra, irmãos, ninguém com exemplo de pureza. Ah, mas eu admiro o irmão fulano de tal. Mas você tome cuidado que ele pode falhar. E quando ele falhar, você, como admirador, não vai poder criticá-lo. Porque outrora você falou bem dele, né? Você está sendo está sendo um ato de contraditório. Então, irmãos, nós temos que se espelhar em Deus, que é o único, irmãos. É verdade. É o único que nos pode dar continuação a esse processo da santificação. Então, nós temos também outro texto bíblico que está registrado em 1 Pedro, o capítulo de número 1 e o verso 15 até o 17, acerca da exortação da santidade. A epígrafe vai dizer no capítulo 13, no versículo 13, até o 25, a exortação à santidade. Então eu vou ler só menos um versículo, o 15 e o 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andem em temor durante tempo da vossa peregrinação. Então, por fim, irmãos, a santidade ela é ordenada a todo cristão. Né? Nós temos que ter isso como condição, como parâmetro de vida para a entrada na eternidade e a morada junto com Deus Altíssimo. Aleluia. Tá? Graças a Deus. Então, sem santidade, irmãos, que nem o presbiteriano já frisou aqui, o escritor anônimo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 14, sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, irmãos, se Deus é santo, nós temos que seguir o exemplo de quem é santo. Né? Às vezes, nós podemos até seguir alguém no Facebook, mesmo aqui, ou no Instagram, onde é que for. Mas você tem que ter em mente que essa pessoa um dia ela vai falhar. É verdade. Mas Jesus Cristo nunca falha. Verdade. Aleluia. Porque Ele é santo. Aleluia. Então Ele quer que nós sejamos santos. Glórias a Deus. Porque nós somos filhos dele, filhos por adoção. Aleluia. Tá? Então se nós somos filhos por adoção, meus queridos irmãos, então nós temos que ser santo. Nós temos que render a Deus graça por tudo que Ele tem nos feito, por tudo. Então, até nesse momento. Então,
mesmo em circunstâncias adversas na qual nós estamos atravessando. Mas nós temos que ser santos. Ah, não, o pastor não está me vendo, mas o sumo pastor, que é Deus, ele está contemplando os nossos atos bons, os nossos atos ruins, as nossas coisas boas, as nossas coisas más. Então, irmãos, nós temos que agradecer a Deus por tudo. Então, nesse processo da santificação, esse processo final, a qual nós estamos falando aqui, que a lição nos propôs nesse tópico aqui. Então, a santificação, irmãos, ela é a vontade de Deus na vida de cada um. Na minha, na sua, né? Então, a minha participação se finda aqui. Eu agradeço aos irmãos que nos ouviram, tá? Aqueles que são nossos alunos aqui na Assembleia de Deus sede em Cacaulândia, né? Nós terminamos aqui mais um trimestre, mais uma participação. Querendo Deus, no próximo domingo, nós estaremos transmitindo também uma live, ou quem sabe nós já estaremos lá na sede, né? Os irmãos que aí nas congregações estejam aí aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. A lição do trimestre que vem, irmãos, ela vai nos tratar a igreja eleita, tá? A lição aí aos adultos, ela vai trazer, né, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e a seleta como o Espírito Santo e selada como o Espírito Santo da promessa, tá? Então, eu termino a minha parte, passo ao presbítero Eliano para fazer a Graças a Deus. seladinha aí. Graças a Deus, né, irmãos? Que possamos, né, ter aí essa santificação, como disse o diácono Lucas aqui, como um estilo de vida, porque essa é a vontade de Deus para mim e para ti. E sem ela, irmão, sem ela nós não alcançaremos o céu. Essa é uma verdade que é imutável. É imutável. Não tem como alcançarmos o céu vivendo uma vida leviana. Não tem como. O céu só é alcançado através de uma vida em santidade. Mas aí você, quem sabe, você me diz, mas irmão Eliano, eu sou pecador, eu peco constantemente. Mas aí tem aquele versículo que foi citado aqui na primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Lá no capítulo número 2 da primeira carta, ele vai dizer, olha, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tende um advogado junto ao Pai. Então Jesus Cristo ainda é o nosso advogado. O seu sangue ainda nos purifica de todo o pecado. Se erramos, peçamos perdão, confessemos os nossos pecados a Ele e Ele nos perdoará. E assim alcançaremos, irmãos, a misericórdia de Deus e continuaremos prosseguindo, galgando a escada da santificação, pois é com ela que nós abraçaremos o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí para a nossa conclusão, para nós estarmos encerrando aí, irmãos, a nossa escola através dessa live abençoada. Quem recebeu Jesus, conclusão lá, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque essa é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente
louvado. Então, meus irmãos, tomemos a melhor decisão, que é aceitar a Cristo como Salvador. E se você que nos ouve ainda não tomou essa decisão, ainda é tempo. Ainda é tempo. Procure um irmão que você conheça, que é salvo na pessoa bendita de Jesus, porque não é só na igreja que aceitamos a Cristo, não. Procure alguém que serve ao Senhor Jesus e fale para ele: olha, eu quero aceitar Jesus como Salvador da sua vida, que Ele estará orando por você, apresentando você. E você fará parte aí desse povo seleto que um dia irá morar no céu com Cristo. E nós que já servimos a Cristo, irmãos, continuemos trilhando, mais uma vez quero dizer, continuemos trilhando a escada da salvação, continuemos galgando esses degraus da salvação, porque grandes coisas Deus tem preparado para mim e para você. E grandes coisas essa que digo, irmãos, é o céu que está preparado para mim e para você. Céu este que está preparado desde a fundação do mundo, já está preparado para nós. Então vale a pena nós sacrificarmos, vale a pena abrirmos mãos aí das nossas vontades, do nosso eu, para servirmos a Cristo, porque o final será glorioso. E assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Encerramos mais um trimestre, como o diácono Lucas já disse, querendo Deus, se dependendo da situação, domingo estaremos transmitindo mais uma aula aí, quem sabe através de uma live ou presencial nos nossos templos, nossa congregação, os irmãos estão adorando a Deus. Mas se não tiver voltado, estaremos aqui através da internet, aí falando com os irmãos através do amor de Deus. Convido a vocês para que, se a situação não mudar, que possamos estar todos juntos aqui novamente, aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe aos irmãos, ao irmão Rabimael, ali na Quarentinha, ao irmão José Salles, que nos acompanhou. Que Deus continue abençoando. Deus abençoe a todos os irmãos, a irmã Rogiane, diácono Batista, irmã Marinete, presbítero Marcos, que creio eu que está assistindo junto com a irmã Raquel e toda a sua família. Deus abençoe a vocês, meus irmãos. Que Deus em Cristo possa estar nos abençoando. Agradecer ao diácono Lucas aí por abrir as portas da sua casa, para que hoje nós estarmos aqui transmitindo aos irmãos aí essa aula abençoada. Que Deus abençoe nossos irmãos. Vamos estar orando aí na pessoa do diácono Lucas e assim encerrando a nossa aula nesta manhã. Oramos. Soberano Deus, Pai de eternidade, nós te damos graça por mais um momento que nós passamos aprendendo um pouco mais da sua palavra. Meu Deus, abençoe cada irmão, cada irmã, meu Pai, que esteve presente nesse momento, ouvindo essa aula. Pai Santo, abençoe também aqueles, meu Pai, que não vão ouvir, meu Pai, da live, mas depois do compartilhamento dos irmãos, vai ser chegada a Tua palavra nos corações de cada um. Esteja conosco, um domingo maravilhoso na Sua presença, é o que nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo estejais com vós todos e todos digamos amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Compartilhe essa live aí para que aqueles que não assistirem ao vivo possam estar assistindo assim que tiver seu tempo, né? Então compartilhe, irmãos, compartilhe essa live para que possamos abençoar a vida de outras pessoas, que creio eu que abençoamos a vida de muitos irmãos. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Amém. E o Érica não acabou.